Boa Tá noite a mudo para mim. todos. Pronto, né? Melhorou. Boa noite a todos. Essa é a nossa 21ª reunião aberta do Núcleo de Pesquisadores Espíritas Agnello Morato. É um prazer estarmos aqui após um tempo de mais abertas e hoje com a professora doutora Nadia Luz, né, formada em História, doutora em História, que vai nos falar hoje sobre as simetrias históricas na obra de Hermínio Miranda. É um trabalho que ele começou a ser apresentado no nosso segundo encontro de pesquisadores espíritas de 2019. Então, nós convidamos todos a participarem conosco, mas antes de passarmos a palavra para a professora Nadia, nós vamos nos concentrar e vamos fazer uma prece pelos trabalhos da noite de hoje, né? Pela pesquisa que a professora nos apresenta. Então, nós vamos pedir a todos essa concentração, que fechem os olhos ou não. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, aos nossos mentores, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de contarmos com essa tecnologia que nos auxilia a estarmos juntos nesse momento, compartilhando conhecimentos. Pedir que seja orientada aqui, e já está há muito tempo, a nossa oradora da noite, que consiga transmitir com clareza os conhecimentos e que nós possamos alcançá-los. Ser conosco, Pai, e que assim seja. Com você, Nadia. Agora, antes de passarmos para a professora Nadia, né? Só um minutinho, Nadia, vamos combinar uma coisa. Vamos deixar as questões para o final, né? Porque senão, se nós começarmos com a interação agora, nós atrapalhamos aqui a da professora, essa palavra da noite, quem fez essa pesquisa e que vai compartilhar conosco nesse momento. Para um pouquinho aqui. Boa noite, né? Muito obrigada, Sônia, Adolfo, a todos que estão conosco nesta noite. É sempre uma grande alegria a gente poder falar de Hermínio Miranda e a gratidão que nós temos por ele, né? Por nos acudir quando nós estávamos pesquisando para o doutorado e a falta de possibilidade de encontrar um teórico ou, às vezes, um método adequado, porque nós enxergávamos a história sempre nesse ir e vir, né? Personagens, nós temos essa cultura aqui nessa região tão próxima ao Uberaba, que é Franca, e depois a gente percebe que isso se expande por todo o território nacional, inclusive nas universidades. Então, essa cultura do ir e vir, e esse hábito normal de que a gente ouvir falar fulano foi ciclano em outra vida. Então, no movimento da história, não é? A gente percebe esse ir e vir com os ideais. Isso tudo é muito natural para a gente, mas como contar isso na universidade, não é? Então, a gente retrocede um pouco em 1998, quando nós fizemos o curso de História, no final, com o trabalho de conclusão de curso, nós queríamos fazer alguma coisa com referência ao espiritismo, sempre foi nosso ideal. Mas não tínhamos, assim, oportunidade, tínhamos uma certa coragem, uma determinação, mas não estávamos muito familiarizados ainda, porque nós havíamos feito jornalismo na época de jovem, né? Depois fomos trabalhar em cartório. Então, ficamos mais nesse meio jurídico e não muito no meio acadêmico. Então, conseguimos que nos orientou, e nós pudemos fazer o trabalho de conclusão de curso, contando a história do Hospital Allan Kardec, mas nos deparamos, ao contar a história do Hospital Allan Kardec, quando fomos observar a data de fundação, nós queríamos saber, assim, quantos hospitais espíritas existem. E não tínhamos esse. Então, fomos atrás do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, doutora Marlene Nobre,
para que nos auxiliasse a fazer esse contato e descobrir, né, através daquela época, a gente usava o computador, assim, estava muito no início, então a gente mandava e-mail para demorava a chegar, tal. E o doutor Sérgio Felipe, gentilmente, nos auxiliou a entrar em contato com todos os hospitais. Ele tinha endereço, tinha forma de acessar, e nos passou a listagem de todos os hospitais psiquiátricos do Brasil. E, para nossa surpresa, o Hospital Allan Kardec, de Franca, foi o primeiro hospital psiquiátrico que propôs a terapêutica espírita, né, que a gente chama de terapêutica espírita, que é a água fluidificada, o passe magnético, as reuniões de desobsessão, né, como opção de tratamento. Então, isso foi muito interessante, porque nós observamos que existia uma história, quando nós pegamos bibliografia, existia uma história contada da história da psiquiatria no Brasil e a história da saúde mental no Brasil, mas era uma história que não mencionava os hospitais espíritas. E as estatísticas nos diziam sempre assim, a grande quantidade de pessoas que conseguiu o tratamento, passou por esses hospitais, mas ela não está anotada nos grandes autores sobre a história da psiquiatria no Brasil e nem na história da saúde mental. Então, nós pegamos a loucura sob o novo prisma do Dr. Bezerra e vimos que, a partir daquele trabalho do Dr. Bezerra, que nós interpretamos como uma tese, e no meio espírita a gente falava assim, mas o Dr. Bezerra não está conversando com espíritas, ele está conversando com seus pares médicos, mas nós estávamos muito sós na época e não tínhamos com quem compartilhar essa ideia. E eu falava, meu Deus, mas ele está conversando com os seus pares médicos. E entramos em contato também com o Luciano Klein, do Ceará, nosso amigo Luciano, tão querido também, que é o biógrafo do Dr. Bezerra de Menezes. Então eu disse, Luciano, esse trabalho do Dr. Bezerra, nós não temos a época em que ele foi publicado, mas com certeza o Dr. Bezerra está defendendo uma tese, a ideia de que a loucura tem um novo prisma, o prisma da obsessão. O cérebro, né, é uma coisa, faz parte do organismo, a mente não faz. Dr. Bezerra, a tese dele é essa. O cérebro pode estar doente, mas a mente não. Então, nós ampliamos o nosso trabalho, fizemos um recorte, então pudemos trabalhar o espiritismo no TCC, dizendo, olha, esse trabalho do Dr. Bezerra, ele renova tudo. A partir do trabalho do Dr. Bezerra publicado, os médicos espíritas do Brasil todo, eles passam a ter uma certa coragem, né, de fundar os hospitais. E foi isso que aconteceu. Foi a partir do trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, da loucura sob o novo prisma, que o Brasil, então, como uma pipoca que vai estourar, aparecem os sanatórios espíritas, né? O doente mental já é visto sob o novo prisma que ele aponta. E como fazer isso, essa história? Como contar essa história? Era um trabalho de conclusão de curso, mas a gente tinha que ter teórico. Então, nós encontramos Michel Foucault, que vai dizer que, na Arqueologia do Saber, que é um dos seus livros, né? Porque Foucault é conhecido mais como historiador da loucura, mas a gente trabalhou na Arqueologia do Saber. Ele vai dizer assim, cabe aos arqueólogos, né? Aos sociólogos, historiadores, antropólogos, causar uma ruptura na história que vem sendo contada. Porque existem camadas arqueológicas de saber. E como o nosso trabalho sempre foi voltado ao estudo da cultura, que depois nós fizemos mestrado, doutorado em História e Cultura, então tinha tudo a ver. Usamos como teoria Michel Foucault, na ideia de que é necessário causar uma ruptura. Então, a história da psiquiatria no Brasil que vinha sendo contada, ela não era a história assim, vamos dizer o termo verdade, porque verdade, história é um pouco complicado, mas quer dizer, faltava uma camada ali. Então era necessário inserir a tese de Bezerra de Menezes, o que ela causou no Brasil e quantas almas pôde acudir. Então foi o que nós fizemos então no trabalho de conclusão de curso, que chamou-se Espiritismo, Maçonaria e Medicina, Práticas Científicas da Harmonia Universal. Por que nós incluímos maçonaria? Porque nós vimos que as lojas maçônicas foram as grandes companheiras, as grandes parceiras dos hospitais psiquiátricos espíritas no Brasil, inclusive de Franca. Então foram os maçons que auxiliaram
a possibilidade de fundação e foram grandes mantenedores dessas casas de abrigo para doentes mentais, né? A gente não vai chamar de louco, a gente vai chamar de doentes mentais. Então, esse trabalho nosso, depois, nós passamos para o mestrado, quer dizer que, então, o trabalho de conclusão de curso deu certo. No mestrado, nós continuamos com a questão de pesquisa espírita. E fizemos, então, aí sim, o trabalho continuamos com o Dr. Bezerra de Menezes e colocamos, então, um capítulo dedicado, como era cultura, dedicado à antropologia, dedicado aos imigrantes que passaram no hospital Allan Kardec. Então, são inúmeros. Os trabalhos nossos sempre foram baseados em fontes primárias. Nós usamos sempre fontes primárias, documentos primários, que são aqueles que ainda não foram publicados e não foram manuseados, né? Então, a gente pega esse documento de primeira mão, que a gente chama de fonte primária, e traz a público, compartilha com o público. Então, trabalhamos estatística, a coleção de jornal A Nova Era, que é publicado pelo Hospital Allan Kardec, e trouxemos novamente a ideia de Bezerra de Menezes, trouxemos nós havíamos feito uma homenagem à cidade de Franca no TCC, trabalho de conclusão de curso, a gente explica a chegada da maçonaria, a implicância da Igreja Católica, tudo isso, quer dizer, que é uma discussão da época, nunca confrontando, e sempre vendo o espiritismo na possibilidade de uma cultura, uma religião, mas principalmente questão de cultura, porque o nosso viés é o cultural. Então, é o segmento cultural da população que tem esse ethos, essa visão de mundo, de acreditar que somos seres reencarnantes, né? Existe um ir e vir. Então, trabalhamos no mestrado, na dissertação de mestrado, que foi publicado pela editora da Unifran, que chamou-se Ruptura na História do Espiritismo no Brasil. Espiritismo e Saúde Mental. Fizemos o recorte, contamos a história do Dr. Bezerra, incluímos o Dr. Bezerra, participamos de congresso, o primeiro congresso brasileiro de saúde mental, que foi na Universidade Federal de Santa Catarina, incluímos a tese de Bezerra de Menezes, esse era o nosso propósito. Nesse meio tempo, a gente fez um contato maior com o Luciano Klein, e Luciano, então, continuou, que agora, no final do ano, ontem nós conversamos pelo WhatsApp, agora, nesse final do ano, deve sair um outro livro, outra biografia de Bezerra de Menezes, pelo Luciano. Bem completa, uma pesquisa maravilhosa. E nós havíamos feito uma entrevista para a Júlia Nezu, na Revista Internacional do Espiritismo, sobre a questão dos hospitais psiquiátricos e a questão da psiquiatria no Brasil. Durante esse tempo, nós ficamos com o Dr. Cleomar na direção do Hospital Allan Kardec por 8 anos, são 2 gestões. Nós ficamos ali na diretoria com ele, trabalho voluntário, e fizemos as atas, são atas bem densas, e lutamos bastante para a questão da fonte documental, da produção de fonte documental. Por quê? Porque nós estávamos lá e nós víamos, assim, nos trabalhos de desobsessão, os doentes vão dormir, né, no hospital, estão internados, e eles dormem muito cedo, tem medicação e toda a disciplina do hospital. E o trabalho nosso começava às 8 da noite, na desobsessão. Mais ou menos 9 da noite, desprendiam dos corpos, e os próprios pacientes que comunicavam ali junto com os companheiros de outras jornadas, né? E ali era feito aquele trabalho de desobsessão de pacificação, né, de mediação. Hoje eu trabalho com mediação judicial e conciliação, e eu falo que me serviu muito esse aprendizado lá nas reuniões de desobsessão, porque a gente, como doutrinadora, né, esclarecedora, a gente tem essa prática de conciliar, de mediar o encarnado, né, o desencarnado com o desencarnado. Então, era feito isso no hospital psiquiátrico, e a gente, então, tinha um índice, assim, de melhora muito grande dos pacientes. Então, nós vivenciamos isso e nós lutávamos para a questão de produção de fontes documentais e pedíamos assim, gente, vamos gravar as sessões, as reuniões. E os médicos espíritas que possam guardar as fichas, né, com o diagnóstico, isso tudo é documento. Então, internou assim,
participou de reunião mediúnica à noite, né, tal dia assim, com os componentes tais, né? Se eram pessoas idôneas, tal. Documente isso, porque isso é que vai dar estatística para o pesquisador do futuro. Mas é uma luta grande que a gente ainda segura essa bandeira, né? Então é preciso produzir fontes, principalmente na área da saúde, o antes e o depois, o antes, o durante e o depois, né? Internou com problema, foi feita desobsessão, terapêutico, tal, melhorou, não melhorou, grava, transcreve as gravações, as comunicações, e a gente vai então provando, documentando, e para quem vem depois da gente, né, gente? Porque o trabalho tem que ser científico e bom. E aí emendamos com o doutorado. No doutorado, a nossa proposta era estudar as mulheres. E tinha título, então. Tinha um título que a gente passou no projeto de pesquisa, que era Mulheres, como é que era? Mulheres médiums e... eu esqueci o título, mas enfim, era assim, mulheres que tinham projetos grandes projetos e eram médiums. Então, elas eram mulheres que conseguiam realizar as coisas porque elas eram médiums e elas tinham aquela intuição e aquela certeza de que empreendedoras, a palavra, mulheres médiums, espíritos empreendedores, foi esse o trabalho, nosso título. Então, nós começaríamos com algumas mulheres aqui da região, as que fundaram escola, hospitais, instituições de creche, tudo mais. E eu comecei com a Dona Aparecida do Fogo Selvagem, porque ela era mais idosa. Então, eu falei, acho que eu vou começar por Uberaba, gravo com a Dona Aparecida, trabalho a questão de estatística, peço permissão para trabalhar com os livros dela, tudo lá, livro de entrada e saída de paciente, as atas, né, as fontes primárias, que eu gosto muito de trabalhar, história da saúde e trabalhar com fonte primária. E fui, então, atrás de Dona Aparecida. A história é longa, tá no livro, né, gente? Nós depois fizemos na universidade, nós dávamos aula na Unifran, aqui em Franca, que hoje é da Cruzeiro do Sul. E conseguimos, então, depois montar, coordenar, e acabamos organizando uma coleção que chama-se Espiritismo na Universidade. Que esse é o volume 4, deixa eu colocar para vocês, que essa é a Dona Aparecida de Uberaba. Né? Então, é a coleção Espiritismo na Universidade, que é uma coleção que nós doamos para o Centro de Cultura e Pesquisa Eduardo Carvalho, com a Júlia Nezu. Então, a proposta era publicar teses, dissertações de mestrado e teses voltadas para a temática do espiritismo nas diversas áreas do conhecimento. Então, nós temos alguns volumes publicados e depois, quem tiver interesse, entre em contato. Alguns volumes já estão esgotados, como esse da Dona Aparecida também foi esgotado, mas nós doamos para que eles possam imprimir, publicar uma nova edição. Centro de Cultura, CCDPE, né? Eduardo Carvalho Monteiro. Depois a gente passa, qualquer coisa a gente dá mais informações. Então, nós fizemos o trabalho com a Dona Aparecida, começamos gravando Dona Aparecida, com 90 e poucos anos, e ela já estava cega, totalmente cega, né? A Dona Aparecida é a Aparecida do Fogo Selvagem, Aparecida do Hospital do Pênfico de Uberaba. E, então, começamos a pesquisar, coleção de jornais de Uberaba, os livros, a doença do pênfigo, encontramos André Luiz, né? Ação e Reação, tem o livro de André Luiz, publicado, psicografado por Chico. Em Ação e Reação tem o caso do Adelino. Adelino é aquele personagem que matou um padrasto para ficar com herança. E ele põe fogo no padrasto. E Adelino, então, reencarna com pênfigo foliáceo. Ele tem a impressão de que o corpo está em chamas, está sendo queimado, vivo. Essa é a sensação do pênfigoso, né? Do portador do fogo selvagem. E fomos, então, estudando esse caso, vendo que existia psicografia, mas como é que a gente vai incluir psicografia numa tese de doutorado? Não sei, né? Como é que a gente vai fazer? Juntando uma coisa ali, queríamos trabalhar espiritismo, e fomos abrindo o leque. E numa reunião, começamos a pesquisar, vimos que Uberaba, então, era sede foi durante muito tempo, um local em que tinha muitos portadores da hanseníase. Muitos. E a sensação da hanseníase também
desse encolhimento, né, da situação. O corpo, né, encolhendo as partes e nós ficamos assim, preocupados, porque pesquisávamos, não achávamos nada sobre fogo selvagem. Literatura não tinha. Os anais brasileiros de dermatologia, fomos atrás da coleção, um por um. Depois descobrimos um autor que participou de um congresso que falou do fogo selvagem. É um mosquito que pica, que transmite a doença. Fomos atrás dessas obras raras, não encontrávamos. Fomos atrás de médicos, então, mais idosos. Conseguimos emprestar da Biblioteca Pessoal em Ribeirão Preto, Campinas. Então, fomos formando. A bibliografia é muito boa. Quem pega esse volume 4 nosso, que foi a tese, é um levantamento bem denso. Nós contamos a história do fogo selvagem no Brasil. Então, a contribuição é bem grande, entrou na questão de história da saúde do Brasil e serve bastante, quer dizer, que nós prestamos um serviço. Eu explico tudo isso por quê? Porque mais adiante, nós, lendo Hermínio Miranda, sempre Hermínio Miranda, assim, é o nosso livro de cabeceira para estudar. Nas histórias que os espíritos contaram, e o jeito de fazer história de Hermínio sempre havia nos intrigado. Porque é um jeito natural. O Hermínio vai dizer assim, sempre, como os espíritos contaram para ele, Hermínio vai lá e vai tentar checar na documentação. Existia fulano de tal? Existia na França fulano de tal? Tinha mesmo, não tinha? Ele vai atrás, ele tem os amigos nos Estados Unidos e Europa, ele vai atrás e ele é tradutor, então ele vai atrás de publicação e ele fala realmente os espíritos contaram na nossa reunião mediúnica fatos verdadeiros, porque eu consegui confirmar. Então, esse é um método natural de Hermínio. E eu antecipo isso tudo para vocês, porque eu comecei a Uberaba a perceber. Fui pesquisar o fogo selvagem, começa a aparecer literatura na minha mão, quase o livro. Sabe aquela sensação do livro pular na sua mão? E é sobre a hanseníase. Então, eu fiquei muito intrigada. Falei, meu Deus, mas então eu estou contando a história de Uberaba, a história da doença Uberaba, para poder chegar no fogo selvagem. E aí me deparo com muitas situações diferentes. Aí me deparo com a ordem dominicana no Brasil. Primeiro núcleo dela é Uberaba. Então, Domingos de Gusmão, né? Foi o primeiro líder da Inquisição na Europa. E ele vai trabalhar justamente na região do Languedoc, na região francesa, né, onde estão os cátaros. E a primeira perseguição que há, que é chamada Inquisição na Europa, é contra os cátaros na região do Languedoc, na França. E junto ao dominicano chegando aqui. O dominicano tem a ver com Inquisição, né? Eles chegam no Brasil. Depois vejo, Chico sai de Pedro Leopoldo, muda para Uberaba, está com Valdo Vieira, começa a atender queimados. Chico começa a atender queimados, tem um trabalho lindo do Souto Maior, que vai explicar bem a chegada de Chico e Mariolina auxiliando, depois o espírito Sheila, né, vai auxiliar muito. Então, Chico sai de Pedro Leopoldo e eles vão morar um pouco afastados, na periferia de Uberaba, e eles, então, começam a colher justamente queimados. E depois vem a Dona Aparecida, com fogo selvagem e tudo mais. Então, como é que eu faço? Eu vou tentar ver o que está acontecendo aqui. E a minha intuição, minha cabeça estava... Alguma coisa tem. Eu vou tentar falar com o Hermínio Miranda, porque eu acho que os espíritos estão querendo me contar alguma coisa, né? Isso, a gente está num trabalho de doutorado, numa academia, uma metodologia séria, numa universidade pública. Então, fui tomar um passe aqui em Franca. Nós temos um trabalho maravilhoso com o espírito Ismael Alonso, que foi um médico, e ele era da região de Uberaba também, e ele é médico em Franca, veio a ser prefeito na cidade também. E num passe, a médium, sem saber nada, sem eu perguntar nada, me disse assim, o médico, espírito Ismael Alonso, me disse assim, minha filha, é a hanseníase, o fogo selvagem e depois o lúpus eritematoso. Eu levei muito susto, porque eu fui só tomar um passe. Então, eu olhei e falei assim,
Mas quer dizer, então é por isso que eu estou estudando, que está aparecendo muita coisa da hanseníase? Ele falou assim, procure que é assim. Então, a questão da limpeza do corpo perispiritual, ele me disse, isso numa sala cheia de gente tomando passe. Limpeza do corpo perispiritual de quem coloca fogo na própria vida ou no corpo de outro, ela vem, nessa questão de ação e reação, ela vem através das doenças kármicas, né? E o fogo selvagem é autoimune. Então, o espírito chega àquele momento de conscientização de que ele quer sentir a reação do que ele próprio causou, a imunidade abaixa e ele deixa que a doença se instale. Então, ele fala, vai limpando o perispírito, primeiro pela hanseníase, depois pelo fogo selvagem, depois pelo lúpus eritematoso. Então, ele deu ali, resumidamente, uma informação que me valeu tudo. Então, eu entendi que realmente nós estávamos ali em Uberaba com um núcleo muito importante nesse ir e vir, Vico, né, que é um teórico italiano, vai falar no corso, ir e corso, eu ciclo, né, eu reciclo. Então, é como a onda do mar, ela vai, vem, e é Leon Denis que até que aparece, que apresenta Vico para a gente, que nós podemos usar a teoria de Vico. Então, a gente percebe que ali havia possibilidade de fazer história e narrar a história do jeito que Hermínio Miranda fazia. Então, os espíritos nos contam, as fontes nos contam, conversam conosco. Nós juntamos tudo e falamos, olha, aqui tem alguma coisa. Pegamos o livro de Hermínio Miranda, que é Os Cátaros e a Heresia Católica, que é este livro, né, publicado pela La Chatre, que é a editora de Hermínio Miranda, e o Hermínio no título faz uma brincadeira, né, porque os cátaros e a heresia, os cátaros foram queimados porque eram os hereges, queimados pelos católicos. E Hermínio Miranda, então, faz uma brincadeira ali. Ele vai chamar os cátaros e a heresia católica. Os hereges, então, seriam os católicos, né? Aqueles que não acreditam, né? São os hereges, seriam os católicos. Mais tarde, na conversa com a Hermínio Miranda, pelos e-mails e tudo mais, e pelas entrevistas com a Eliana Haddad, que são publicadas também pela Isabel Vitus, no Correio Fraterno, a gente vê que Hermínio tem uma passagem, uma encarnação de Hermínio ali como cátaro. E os cátaros, eles têm um objetivo. Eles acreditam em reencarnação, mas o objetivo é ser perfeito. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente tem um capítulo, né? Sede perfeitos. Então, não existe acaso. A gente, com segurança, pega daqui e ali e pedir para o Jader Sampaio, nosso amigo Jader, que é o volume 1 da coleção Espiritismo na Universidade, foi um trabalho sobre o trabalho voluntário de Jader, e Jader Sampaio nos auxiliou a fazer o contato com Alexandre Rocha, editor da La Chatre, e o Alexandre, então, nos passou o contato de Hermínio, e nós, muita cara de pau, né, mandamos um e-mail para Hermínio, explicando, olha, eu estou fazendo um trabalho de doutorado, uma tese, assim, mas eu estou um pouco confusa, eu posso acabar aqui, porque eu já tenho elemento para contar a história do Hospital do Fogo Selvagem, e isso já serve na tese de doutorado, porque a própria história da Dona Aparecida, que era uma mulher negra, porque nós estamos falando de gênero numa época, 1957, que tinha dificuldades, ela era pobre, e ela vai fundar um hospital. E hoje, eu passei por Uberaba, logo hoje, e vi que hoje, onde foi o Hospital do Fogo Selvagem, hoje funciona o Hospital Escola, que tem uma parceria com a UFO, né, a Universidade Federal de Uberaba. Então, olha que a Dona Aparecida fez, né? Então, ela consegue isso tudo e está tudo de pé. Então, o que a gente vai fazer no contato com o Hermínio, por e-mail, Hermínio, então, lê, eu falei, olha, a pesquisa é essa, estou achando que tem umas coisas. E notei que o senhor faz uma coisa. O senhor usa o termo simetrias em diversos trabalhos do senhor. E eu estou achando que isso é um método, e eu gostaria de permissão do senhor para usar isso
como um método na academia e a gente, assim, lançar essa possibilidade de que as coisas são simétricas. As coisas aconteciam no passado, numa época, estão acontecendo aqui. E a gente percebe o Beraba abraçando, aconchegando esse pessoal que estava junto. Os cátaros são os remanescentes dos celtas. E Kardec, como druida, não é pseudônimo de Allan Kardec, e agora tem uma conversa, Chico Xavier teria sido Kardec, não teria sido Kardec, não vamos discutir isso aqui agora, mas tem isso, e nós agora estamos em Uberaba, Chico acolhe os queimados, né, Hermínio participou do movimento catarista, e será que isso cabe, o senhor nos permite usar? E ele nos acolheu com um encanto, porque ele falava que a missão dele, Hermínio dizia assim, eu tenho um trabalho nessa encarnação, que é passar o cristianismo primitivo a limpo. Então ele falava, eu preciso passar o cristianismo primitivo a limpo. Isso vem de muito tempo, como sacerdote no Egito, depois como ele nos manda. Com o tempo, foi criando aquele laço de amizade, de confiança, ele nos orientou no trabalho, ele lia nosso trabalho, leu os capítulos, fez o prefácio desse livro da coleção. Esse livro tem da coleção tem o prefácio de Hermínio Miranda. E ele então nos disse, há muito tempo eu tentei publicar uma coleção e nunca pensei na ideia, nem observava que eu usava o termo simetria em todas as minhas obras. Porque a simetria não é aquele que é simétrico, não é aquele que acontece no passado, hoje é simétrico no tempo presente. Então ele vai falar, olha, até acho que eu vou ter que ler para vocês vocês entenderem bem que ele vai dizer, a questão da simetria, ela é didática. Se colocarmos o espelho aqui na frente, o espelho de lado, quer dizer que o que você está vendo não é realmente o que você, né? Hoje você está curando aquele que às vezes você queimou. Então, assim, então o espelho lateral, o espelho da frente, então ele vai dizer assim, as coisas são simétricas. Isso era o jeito de Hermínio ver a vida. Então ele fazia história, ele contava a história dele de modo sempre simétrico. Mas a beleza que ele nos deixa é a questão de fonte documental. É maravilhoso, porque quando nós apresentamos esse trabalho, porque nós incluímos as obras psicográficas também, nesse trabalho de doutorado, diversos autores na psicografia. Então, nós fomos questionados, mas escuta, mas como você vai colocar, mesmo pelos espíritos, você vai colocar obras psicográficas num trabalho? E se for mentira? E às vezes o médium chega um pouquinho, né, dá uma exagerada, tal, não sei o que, não sei o que. Então, a gente fala, olha, não tem como a gente ter certeza, mas a nossa metodologia também é observação participativa. Então, ela é também qualitativa, no método qualitativo. No método qualitativo, quem vai assinar embaixo é o pesquisador. Então, nosso trabalho é um trabalho denso. O capítulo sobre a história do fogo selvagem é denso. As fontes são muito sérias, são os anais brasileiros de dermatologia, as revistas de dermatologia, os anais de congresso de dermatologia. Esse é um capítulo. Né? E todos os outros capítulos são baseados em fontes primárias e fontes fortes. A psicografia, ela vem auxiliar e ela confirma aquilo que a fonte documental me disse. Então, eu dou a mão para a psicografia e trago. Mas não vou publicar um trabalho, né, só com a psicografia e não ter como comprovar. Ela serve para a gente comprovar e ela fica mais bonita aí. Porque geralmente os médicos não têm conhecimento disso tudo, nem da história da doença, nem de muitas outras informações. Então tá na cara que o autor médium foi só o escritor. O autor entende de doença, entende de outros assuntos. Porque o autor está numa outra dimensão, na dimensão espiritual. Então a metodologia das simetrias históricas, ela nos permite esse levantamento, essa observação participativa e a gravação na reunião mediúnica,
que confirme o que eu acho, ou então me dá a primeira dica, como de fazer o Hermínio. Os espíritos contaram a história, eu vou atrás da fonte e eu comprovo. Ou então eu já estou percebendo intuitivamente que tem isso aqui, tem aquilo ali, então eu vou atrás, eu vou tentar fazer o contato mediúnico em local que eu confio e tudo mais. Se tiver que ser, não é? Como a gente diz que o livro pula da prateleira na mão da gente, a gente vai receber a informação. Bom, como nós estamos falando de questão de universidade, Hermínio nos disse que ele havia tentado publicar o que, e depois ficou muito tempo perdido o que ele tinha escrito, mas depois ele consegue escrever, consegue publicar. O Alexandre Dalachatri publica aqui uma série Mecanismos Secretos da História. Então, Guerrilheiros da Intolerância. Então, como ele chamava, tem diversos outros. Como ele se auto-chamava, o velho escriba, né? Hermínio Miranda dizia assim, eu sou o velho escriba, tal. E ele nos disse pelos e-mails, conforme eu havia dito anteriormente, nas conversas ele vai dizer, olha, eu não só estive ali junto aos cátaros, como dizem os espíritos, né, que eu estive com Martim Lutero na época da Reforma. E esse ainda é o meu ideal de passar o cristianismo primitivo a limpo. E eu teria sido Melanchthon, Philippe Melanchthon, que teria publicado as teses, né, feito, né, estudo junto com Martim Lutero. Então, nós temos um respeito tremendo por esse espírito. Essa noite que nós fomos convidados a falar de Hermínio Miranda, fizemos o pedido, né, a permissão para ele, porque a gente, quando trabalha no espiritismo, na pesquisa, a gente vai citar o nome de alguém e tudo mais, a gente tem uma ética diferente, né? É uma ética de vou falar, mas vou pedir permissão para falar, não é? E vou tentar destacar o lado bom, que tudo isso tem uma responsabilidade, né? De quem escreve, de quem fala, isso tudo nós já sabemos, né? Então, o método de simetrias históricas é esse, é o método natural de Hermínio, que ele vai analisar aquele fato histórico, aquele acontecimento que ele vai dizer, tem simetria, que é individual, fato histórico é individual, outro é coletivo, é em grupo, que foi o caso de Uberaba. Então, ali chega a Ordem Dominicana, chega o Chico Convaldo, os doentes estão ali, a região da Água Suja, né, que as lojas maçônicas auxiliam tanto, que fica ali próximo a Uberaba, cuidando de hanseníase, e depois o Hospital do Fogo Selvagem. Então, é coletivo. Ali as simetrias são coletivas, as coisas estão acontecendo ali, existe um apanhado, né, de ocorrências que nos garantiam tudo isso. Então, essa qualidade do trabalho a ser feito, o trabalho a ser publicado, vai depender, então, sempre de fontes. A gente tem histórias nesse trabalho da Dona Aparecida incríveis, porque a gente tem a questão do Inácio Ferreira, né? Publicou, o Dr. Inácio Ferreira, que foi o médico do Sanatório Espírita de Uberaba, ele tem um livro que chama Sobre as Cinzas do Tempo, né? A gente está falando em fogo. A gente tem Aparecida Conceição Ferreira, que é a Dona Aparecida do Pênfigo, ela vai então para São Paulo pedir esmola no viaduto Chá, ela coloca um pano para poder levar dinheiro para Uberaba para sustentar esse pessoal que está lá. Porque a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, ela vai passar em Uberaba e o pessoal, quando tinha um doente de fogo selvagem, pênfigo, como a doença ela exala um cheiro forte, né? Eles eram retirados do meio da família, da cidade, e colocados na Mogiana. E muitas vezes tinha um papel no pescoço. Isso a gente viu diversas vezes. Eles colocavam uma placa assim, para descer Uberaba, porque ninguém queria conversar com eles, nem chegar perto, pensava que era contagioso, e não é, né? Então, eles desciam Uberaba, e ali iam direto para lá. Ela colhia, e até ela velhinha, se vocês puderem entrar depois no YouTube, tem uma entrevista com o Caco Barcelos, com a Dona Aparecida, a gente vale a pena olhar no YouTube. E o Caco, então, fala, Dona Aparecida, quantos doentes cabe aqui? Ela fala, não tem que caber. Quantos vier.
Tá com dor, tem que entrar, a porta do hospital tá aberta. Aí a senhora fica com essa porta do hospital aberta todo o tempo, ela fala assim, você acha que eles vão na rua? Ninguém sai, ninguém entra aqui à noite, dorme com a porta aberta. Porque ninguém entra porque tem medo de pegar a doença. E eles não saem, por quê? Chega lá, ninguém chega perto deles, tem medo de contágio. E a doença não pega assim, ela fala. Então, nesses anais que a gente vê dos congressos, durante todo o tempo, os médicos vão dizer, olha, a transmissibilidade através do mosquito, da picada do mosquito e tal. Resumo, até hoje não se sabe como pega, né, a doença, não se sabe qual a causa da doença, né? E a gente vai encontrar em André Luiz, em Ação e Reação, no caso dele, que ele vai justificar, falar, olha, a imunidade abaixa, o espírito tem a consciência de que fez uma coisa errada. Então, ele baixa sua imunidade, permite que resgate agora. A doença autoimune, ela se instala. Então, é assim que a gente vai estar analisando e acompanhando tudo isso. O que a gente pode estar falando um pouco mais é sobre a metodologia, que é a nossa proposta. Nós contamos tudo isso para poder explicar a metodologia de Hermínio, né? O que é que nós fizemos? Então, a metodologia é simples, é o método natural de Hermínio Miranda, é o que ele fazia, que a gente já contou bastante aqui, sobre a vida de Hermínio Miranda, o que é público, que ele já contou, não só o que a gente sabe que tem nas Marcas do Cristo, um livro dele, né? Barnabé, nas Epístolas de Barnabé, tem o mesmo propósito e lógica da Confissão de Augsburgo, que é de 1530, que foi escrita por Melanchthon, companheiro de Martim Lutero. E Barnabé, ele participou do movimento junto com Paulo, apóstolo Paulo. E depois, então, eles teriam voltado, segundo a publicação de Hermínio Miranda, Paulo teria voltado com Martim Lutero. E os espíritos contaram que Melanchthon, que está com Martim Lutero, e que vai escrever todo o trabalho da Confissão de Augsburgo, que vai fazer a reforma protestante. A causa da reforma protestante é este documento. E quando Hermínio diz assim, olha, meu propósito é passar o cristianismo primitivo a limpo, ele está falando de tudo isso, né, da vida dele. Melanchthon, então, é de 1497 a 1560. Depois, Hermínio volta como pai do poeta Robert Brown, que aí eu peço que vocês entrem no YouTube para ouvirem o Alexandre Rocha, da La Chatre, um trabalho maravilhoso. Ele faz uma palestra sobre os amigos de Hermínio Miranda, ele que conheceu muito Hermínio Miranda. Ele vai contar uma história que Hermínio, então, chega a Uberaba para conhecer Chico. E ali ele vê o Valdo Vieira e ele fala, eu te conheço. E o Valdo fala, eu também te conheço. E foi naquela época em que eu fui Robert Brown. Você foi meu pai. O Hermínio teria sido o pai do Valdo Vieira nessa época, né? E o pai de Robert Brown, que foi o Hermínio, esteve com Kardec em Paris. E nós sabemos também que os cátaros, eles reencarnam em Paris à época da codificação, estão com Kardec, ali, aquele grupo, né, de amigos de Kardec, eles estão ali junto. Nós temos a questão que é muito importante eu contar para vocês, porque o Luciano dos Anjos, o jornalista Luciano dos Anjos, que foi muito amigo do nosso amigo Felipe Salomão, aqui de Franca, o Luciano dos Anjos foi um grande jornalista no Rio de Janeiro, e Hermínio Miranda se reúne com o Dr. César Burnier e um grupo de 12 pessoas num apartamento em Copacabana na década de 60. E eles, então, vão tentar fazer as hipnoses, né, o trabalho, a maneira do coronel de Rochat que Leon Denis conta no problema do ser, destino e dor. Então, eles vão hipnotizar o Luciano dos Anjos, que diz assim, ninguém consegue me hipnotizar, tal, não sei o quê, e eles falam, então vamos tentar. E na primeira tentativa, acho que eles dão uns passos longitudinais, eles têm dois métodos. Eles dão passos longitudinais, a maneira que o coronel de Rochat fazia,
e também vão falando pela indução, né? Então, vão dar um passe magnético, induz até hipnose e faz a terapia de vidas passadas. E o jornalista Luciano dos Anjos volta e conta alguma coisa, e eu sei que ele vai contando, e as sessões são feitas dia, outro dia, outro dia, e o Hermínio vai pesquisando os dados que o Luciano desdobrado conta durante meses, e eles acabam publicando esse livro. Eu sou Camille Desmoulins, Je suis Camille Desmoulins, que é um livro que eu não sei se foi reeditado, precisamos saber pelo Alexandre Dalachato, mas que eu conversando com o Hermínio, eu disse assim, numa das primeiras conversas, eu falo, olha, eu trabalhei no mestrado com o Michel Foucault, que vai dizer que é preciso fazer uma ruptura, um corte na história que está sendo narrada, e introduzir uma outra camada de história que está por aí, que uma determinada cultura, que é a cultura espírita, acredita na história de um ponto de vista diferente de toda a história comum. Então, logo na introdução do Camille Desmoulins, o senhor fala em cristalização da história. O senhor vai dizer assim, a história está cristalizada, é preciso descristalizar a história. Então, a reflexão sobre a cristalização da história. É isso aqui, ó. Então, eu falo com ele, e o Hermínio então vai achar muita graça, porque ele vai falar assim, nunca havia pensado, que esse termo também chama atenção. Então, quer dizer, a proposta dele é a mesma de Michel Foucault. Foucault fala, faz a ruptura. Como arqueólogo, tem outras camadas de história por aí. Então, segmento cultural espírita, conte a história de vocês. Michel Foucault está dando essa permissão teórica. E a gente agarrou e usamos no mestrado. E ele está falando a mesma coisa ali, num termo diferente. Então, um dos e-mails que ele me manda, eu vou tentar achar aqui, ele vai dizer assim, ele está fazendo o prefácio para outra edição do Eu Sou Camille Desmoulins, que a edição, os dois são autores, e eu não sei se deu tempo de publicar, eu não tenho notícia, não sei se está na editora, eu não achei, já tentei comprar, não achei. E ele vai dizer assim, professor, ele me chamava de professor, veja se ficou bom. Então, ele vai contar para o Luciano que ele está conversando com uma professora do interior de São Paulo, tal, que essa professora falou em descristalizar a história, que gostou muito do termo e tal, e que ele imagina que ele nessa idade, e o Luciano também na idade que estava, iam ser homenageados numa tese acadêmica. Então, é só isso que nos faltava. Uma tese acadêmica eu achei aqui, gente, é um e-mail, é difícil para eu poder tá lendo. Aqui, ó. Ele fala, de Hermínio para prefácio, eu sou Camille Desmoulins, a pedido de Luciano dos Anjos. Ele vai dizer assim, ó, seguinte, estava este livro nos retoques finais para a quarta edição, tão enriquecido em informações e iconografia, resultantes de demorada pesquisa realizada pelos dois Lucianos, pai e filho. Seria, então, a quarta edição do livro que eu não consegui achar. Quando recebi carta de uma professora de história, residente em importante cidade do interior de São Paulo, dizia-me ela que estava escrevendo uma dissertação de mestrado para a Universidade Paulista. A gente estava fazendo doutorado. Aí ele diz assim, se você quer saber como foi que o projeto começou a desenrolar-se, ela contou que tudo começou a acontecer depois que leu em edição anterior a esta, e onde encontrou na minha introdução ao livro a expressão cristalização da história. Releia, Luciano, para conferir. Em outro escrito meu, chamou a atenção do professor a expressão simetrias históricas. A professora acabara de descobrir um roteiro a seguir como espinha dorsal do seu trabalho. Então, nós ficamos muito gratos a Hermínio. E o Hermínio, na sua humildade, ele vai contar para o Luciano, que é um grande amigo, que nós encontramos alguma coisa que ia virar conceito acadêmico e tal. Então, ele ficou muito satisfeito. E depois ele vai me explicar, ele vai dizer assim, olha, ele escreveu, para mim, tais simetrias podem ser de caráter coletivo ou pessoal, que eu já expliquei para vocês. O Uberaba, então, é um grupo que tem uma história simétrica, no passado, simétrica a de agora. E são coletivas quando ocorrem com povos, reinados, impérios, países em geral. Aí ele vai dar exemplo, tá? E individual quando acontece com pessoas. Ele vai dizer, vai dizer assim, a questão de Alexandre o Grande, depois Júlio César e Napoleão Bonaparte, que, com seu modo de entender, o ideal é o mesmo,
unificação de território, uma língua só, que a gente vê, Caminho da Luz tem mesmo essa proposta. A gente vê que a espiritualidade tinha essa proposta de ter a latinidade, né? Então era necessário reunir territórios, unificar territórios, e para que propagasse o cristianismo e a língua, para que não houvesse barreiras, para que a história pudesse andar de acordo com um plano maior. Aí a gente entra num campo que a gente já está quase acabando o nosso tempo, não sei quanto tempo falta, mas entra num campo que eu preciso falar com vocês. Assim, eu estou aposentada, né, de universidade, das escolas, então agora a gente conversa com uma liberdade maior, porque, veja, nós tratamos no doutorado, a teoria de Michel de Certeau, Michel Foucault no mestrado e Michel de Certeau no doutorado. Michel de Certeau, ele vai dizer que existem estratégias e táticas. E a gente entendeu que existe um plano grande e que a psicografia faz parte de uma tática de passar o cristianismo primitivo a limpo. Então, essa conversa nós tivemos, é uma conversa que a gente coloca no livro, é uma coisa para se pensar, né? Então, existe a psicografia, ela vai trabalhar com a memória, não é? Aquele que narra de sua própria memória. E aí, quando a gente fala história e memória, e a gente fala história, a gente vai falar em questão do testemunho. Porque quando eu vou fazer um trabalho de história, eu vou pegar livros publicados de gente que fez a sua própria narrativa história, com base, citando um autor, citando outro, citando outro. Mas na psicografia, se eu pego o Emmanuel, na série histórica publicada por Chico, ele é testemunho do fato histórico. Então, a história é verdade? A gente não trabalha com história verdade, a gente trabalha com história ponto de vista. Eu estou aqui, enxergo um acidente de trânsito ali e narro, se me chamar para testemunha na polícia. O outro que está na calçada de lá narra de outro jeito. Então, a história é verdade, a gente é uma coisa em discussão. Mas história ponto de vista, testemunho, a psicografia nos dá. Então, aquele partícipe do fato histórico, ele tem a possibilidade de testemunhar através da aula psicográfica, através da comunicação mediúnica gravada na reunião, que nós vamos depois transcrever. Então, isso tudo merece muito respeito e merece um trabalho fabuloso. A gente tem muito que trabalhar. Então, a ideia de tática e de estratégia, existe uma estratégia? Existe. Qual é a estratégia maior? É passar o cristianismo primitivo a limpo. Existem táticas? Existem várias. A psicografia, a nosso ver, é uma tática muito importante, porque ela é formadora de pensamento, de cultura. Então, o segmento cultural espírita, ao acreditar na reencarnação, e nas histórias que as obras psicográficas contam, esse segmento cultural espírita, para a gente não falar em religião, se a academia não quer que fale em religião, ele é um segmento cultural e que merece muito respeito. Então, um segmento cultural de um grupo que tem um ethos ou uma visão de mundo, que acredita que a história é o ir e vir. Jean Batista Vico vai dizer, então, é o curso e o recurso. Então, é o ciclo-reciclo. E aí foi preciso que a gente fizesse nesse mesmo livro uma filosofia da história do Espiritismo. Porque a filosofia da história do Espiritismo não está pronta. Então, nós fizemos um esboço ali para quem quiser continuar a parte desse trabalho. A filosofia da história do catolicismo, ela começa antes de Cristo, depois de Cristo, no meio dessa história linear, ela é reta, ela é antes e depois do Cristo. No meio tem a chegada do Cristo, é a redenção. A filosofia da história do Espiritismo, ela é circular, ela é em espiral. E a gente vai encontrar isso em Leon Denis, a gente vai encontrar bastante coisa para a gente se fundamentar ali. Leon Denis, nessa época, não é obra psicografada. Então, eu posso fazer um trabalho citando Leon Denis como teórico? Posso.
Filosofia de Leon Denis. Então, a história, ela é cíclica e é circular. Filosofia da história do Espiritismo. Então, quando a gente brinca, que a gente fala nos exemplos para aluno em sala de aula, quando a gente vai explicar alguma coisa, a gente fala assim, olha, a filosofia da história do Espiritismo, ela é em espiral e é igual estacionamento de shopping, sabe? Quando você está subindo, tem um carro descendo, tem uma hora que um carro está ao lado do outro. Então, é assim. A minha persona hoje, Nadia, pode encontrar a persona de minha filha, Natália, em uma vida passada, ou no futuro, nós podemos encontrar. Então, a diferença é grande nisso. Nós fizemos a filosofia da história, esboçamos, está publicado na tese de doutorado, para que depois, quem for do campo da filosofia, possa trabalhar isso. Então, nós deixamos, nesse trabalho, nós deixamos notícias para a área da saúde, notícias para a área da poesia, que o último capítulo a gente vai trabalhar as poesias, né, de todos aqueles que publicaram para a Dona Aparecida, e a gente, então, vai lembrar das figuras, né, de Hanseníase e tudo mais, todos que fizeram aquelas homenagens a Jesus Gonçalves. Tudo que ele fez, lembranças da lepra, canções da lepra. E tudo isso nós colocamos aqui no final do livro. E a gente vai... E aí eles vão... Nas poesias, Maria Dolores, a poesia de amparo aos doentes. E a poesia de força para a Dona Aparecida. Então, essas foram médiuns que receberam ali no hospital. Outras vezes, o Chico Xavier recebe o Uberaba. As poesias dando força para o trabalho de Aparecida Conceição Ferreira, para que ela continuasse à frente do hospital, porque ela dizia, um dia ela disse para o Chico, ela me contou na gravação, Chico, eu não estou aguentando mais, eu acordo com choro, durmo com choro, estão sem pele, na cama, deitado, não pode pôr roupa, eu tenho que colocar na água para dar banho, arde, chora, tudo. Eu vou largar isso, eu já dei conta há muito tempo. O Chico fala, não larga, porque você vai pegar de novo. E aí ela contou para mim assim, Chico disse que eu fui uma rainha, que eu fechei os olhos quando os inquisidores me pediram permissão para começar a Inquisição, continuar a Inquisição. Então, a gente tem o Sanatório Espírita de Uberaba, a gente tem o seu Inácio Ferreira, né? A gente tem ali, junto a Inácio Ferreira, a Dona Maria Modesto Cravo, que a gente sabe que foi Catarina de Médici, no Louvre, né? Que era o palácio dela. Então, a gente tem Uberaba, essa série de pessoas, assim, tão queridas, nossa, tão corajosas, né? Resgatando em grupo ali situações tão dolorosas. Então, é uma cidade muito querida. A gente aproveita e homenageia nossos amigos de Uberaba, que hoje nós passamos por lá e tanta saudade nos deixa Uberaba, né? E a gente fica um pouco emocionada. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, não sei se a Sônia pode me dar. E aí, Sônia? Nós temos um tempinho ainda? Você sabe que eu não estou ouvindo? Isso. Agora foi. Agora eu vou te ouvir. Temos ainda um tempinho, Nadia. Você pode fazer as conclusões, depois nós passaremos a palavra à nossa amiga Neia, que vai fazer a mediação com você. Então, tá bom. Tá. Eu acho que a gente fez a abordagem, nós colocamos tudo que nós havíamos pensado, preparado aqui, lembrando que o Hermínio, então, é o autor dessa maravilha, né, gente, que é Alquimia da Mente e da Memória Cósmica, né? Eu falo que só esses 2 livros aqui já valeria tudo. Mas, no entanto, o Hermínio publicou mais de 40 livros, né? E deve ter coisa ainda para ser publicada. E essas conversas da gente por e-mail, qualquer hora eu preciso mandar para que o Alexandre se aproveita também, porque aos 90 e poucos anos ele ter a paciência, né, de nos orientar, explicar, nos mandou bibliografia, que a gente deveria ler, como a gente, para continuar o trabalho e tudo mais. Então, eu imprimi, está tudo aqui, e qualquer hora a gente passa isso para frente para compartilhar com vocês. E a gente sabe, quem é professora aposentada, sabe que a gente chega a uma altura que a gente pega os nossos guardados, ou a gente passa para frente, ou a gente joga tudo fora, né, gente?
e guarda só na memória, porque precisa desocupar espaço. Então, é isso aí. Deixa eu ver o que mais que ele está fazendo. Bom, ele estava no ano, em 2011, ele estava com 91 anos. E ele nos dizia assim, ó, às vezes, Hermínio dizia, às vezes sinto aquilo que costumam dizer que saudade de futuro. É bonito, né, dizer assim, saudade de futuro. Então, você vê o trabalho que ele deixou e tudo mais. Então, quando a gente pega o evangelho, a gente vê o que significa melancolia, não é? Essa saudade de não sei de quê, de alguma coisa que me falta, que não sei onde está, tudo mais, né? Então, ele aos 91, ele começa um e-mail para mim e diz assim, às vezes sinto aquela saudade de futuro. Porque eles ficavam, a família de Hermínio, eles ficavam no Rio de Janeiro e um pedaço, alguns meses em Caxambu. E se tem uma tristeza grande que eu carrego é não ter chegado até Caxambu para ver Hermínio. Mas a gente, por aí, a gente ainda há de se encontrar, não é mesmo? Deixa eu ver o que mais eu posso dizer para vocês. Então, sobre as simetrias, que é o método, é a metodologia que nós usamos. Eu tenho uma coisa assim, que eu quero dizer para vocês, olha, que eu acho que é interessante, porque aqui, eu anotei, bom, a questão da história que os espíritos contavam, eu já falei para vocês. Agora, esse aqui eu acho que é legal a gente tá vendo, quer ver, ó? Então, nesse trabalho nosso, nós usamos, ó, as metodologias, não só simetrias. A simetria vai ser é o que a gente vai trazer de novo, mas nós fizemos, ó, a metodologia hipotética dedutiva, né? Então, as coincidências estão chegando. Chegou daqui, chegou dali, eu anoto, esse método eu fui anotando, falei, ó, depois vem a indutiva. Isso mais isso, né? Eu deduzi, eu induzi, depois eu deduzi. Analisei, então metodologia analítica. E depois comparei também. Então, a gente puxa bastante para que todo o trabalho tem todo esse percurso metodológico. E depois a gente passa pela observação participativa, que é o que tem, o Mário tem um trabalho, diretor da Escola Allan Kardec, tem um trabalho maravilhoso, que é o nosso colega, Martinez, que é o trabalho sobre a metodologia. Então, observação participativa, ela é uma parte da qualitativa. Lembra que eu falei para vocês, ó, na observação participante, quer dizer, eu estou numa reunião mediúnica, estou gravando, estou interagindo, faço pergunta para o médium, quer dizer, faço pergunta para o espírito, gravo. Então, vou interagir com o grupo encarnado e desencarnado. É observação de campo. Antropologia, a metodologia, uma dos métodos da antropologia, eu trabalho com cultura, história e cultura. Então, observação de campo. O centro espírita é um campo, tá? E aí, quando a gente chega na observação participante, que é uma parte do método qualitativo, a responsabilidade é do pesquisador da análise de tudo que ele coletou. Eu observei, eu vou assinar embaixo. Porque se meu orientador depois pergunta, mas o que é isso? Assim, assim, não, eu vou defender, eu vou pôr, assim, mas lembra que sempre sustentar com fonte documental. Então, elas são auxiliares de alguma coisa, porque nós estamos trabalhando num campo que nós estamos trazendo, nós estamos trabalhando com o espiritismo, nós estamos falando com seres, nossos irmãos de dimensões diferentes. Então, é necessário trazer documento. Não é só falar, é obra psicográfica, gravação, transcrição de reunião mediúnica. Não, nós temos que trabalhar com fonte, com teórico. Nós temos que dialogar com esses teóricos. Falar, olha, esse teórico está dizendo assim, me serve. Porque o que ele está dizendo, né, tem a ver com o que eu estou encontrando aqui agora. Então, enriquecer tudo isso, né? E eu acho, então, a dica importante que eu deixo é essa observação participante, que é inserida no conjunto das metodologias qualitativas. Então, começar a gravar, gente. Gravar a reunião mediúnica, transcrever, guarda. Trabalho no hospital.
hospital qualquer que seja, sim. Aqui em Santa Maria, em Sacramento, nós temos o Hospital Bezerra de Menezes, né? Que fica entre Sacramento e Conquista, que é um hospital que atende as crianças com doenças cerebrais, né? Doenças neurológicas. Então, as crianças, é a mesma coisa. As crianças ficam uma parte na PAI e uma parte no hospital. E elas dormem a turma da manhã e depois a turma da tarde. Então, elas tiram uma soneca depois do almoço ali e tal. E a reunião, eu participei de uma reunião lá, que é feita justamente nesse horário que elas estão na soneca. Tá na soneca, o espírito desdobrou, gravei aqui com ele. Então, houve casos por exemplo, tem as mãos impossibilitadas de mexer, então, aí comunica ali, o obsessor comunica o porquê que a mão tá assim, quer dizer, uma série de coisas que a gente vai encontrar também no hospital psiquiátrico, nós encontramos. Então, tá acontecendo isso? Tá. E a gente tem possibilidade de dialogar com quem está encarnado ali, né, gente? Nós sabemos. E com a persona atual, e às vezes com personas, diversas outras pessoas. Às vezes a criança chama Maria, mas vem uma personalidade dela, Conceição. E a gente então vai dialogar ali, dialogar com o obsessor e tentar pacificar. Então, a coisa é maravilhosa, tem que gravar isso tudo, tem que produzir fonte documental disso tudo. E nós estamos deixando passar isso assim. Isso faz parte da metodologia. Então, observação participativa, participante, né? Que faz parte que está inserida no conjunto das metodologias qualitativas. Então, a simetria, ela vem nos dar certeza que aquilo que aconteceu lá, ele é simétrico com o acontecimento. Ação e reação. Olha, tinha um grupo fazendo isso, agora esse grupo aqui está se destacando, esse grupo aqui está consertando tudo, está fazendo assim, 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 assim. Mas tem tanta coisa que parece que tinha a ver, e vamos trabalhar. E nossas reuniões mediúnicas são de uma riqueza fantástica. Nós temos que trabalhar bastante e abre as portas da academia. Quando nós fizemos a coleção Espiritismo na Universidade, veio uma mensagem do Divaldo dizendo isso, olha, os jovens estão defendendo as teses nas universidades no mundo espiritual. É preciso que se publique aqui, para que eles, reencarnando, eles vão ter os flashes de memória e os caminhos têm que ficar abertos. É o espiritismo indo para a academia para quê? Para formar doutor espírita? Não, é para ter espaço, né? Para passar limpo esse cristianismo primitivo, né? Que acreditava-se, né? Que a morte não era o fim de tudo. Então, o trabalho é grande, e a gente tem que arregaçar a manga, trabalhar e dar a vez para vocês que são mais jovens. E a gente fica na retaguarda, né? Na torcida. E esse grupo é maravilhoso, esse grupo que o Adolfo tem liderado, com a Néia e com a Sônia, e a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui hoje. Falei com o Luciano Klein ontem, nos conta do Ceará, do pessoal que está pesquisando lá também, e a gente fica encantado. E Jader Sampaio também está em BH, né? Aposentou da Universidade Federal, então tem a pessoal trabalhando lá também. E gente para todo lado. E a gente acaba participando da Liga de Pesquisadores, né? Que nós precisamos falar da Liga, porque foi a Liga que abriu o caminho para a gente pesquisar. A gente vê que, somos grãos de areia, mas não estamos sós, não, nesse oceano. Então, a Liga é muito importante para a gente participar. Depois, Adolfo, se puder falar um pouquinho da Liga, dar o endereço, o site que eu não tenho aqui em mãos. Então, a Liga de Pesquisadores Espíritas, lembrando que temática espírita, não é? Não vamos falar de religião a gente fala no centro espírita, né? Só religião e vamos falar de coisa. Mas a gente faz o gancho, né? Para que em sala de aula todos compreendam o que a gente está falando, sem fanatismo, sem nada. Impondo respeito pela qualidade do nosso trabalho. Qualidade e respeito, né? De tudo que a gente está pesquisando, está encontrando, compartilhando com todo mundo. Eu acho que é isso. Uma boa noite a todos e obrigada, gente. Nós estamos por aí. Sônia, obrigada. Obrigada, Néia, obrigada, Adolfo. Vamos continuando. Isso. Nós agradecemos. Agora eu passo lá para ela, que ela possa fazer a interlocução com você, com os comentários que ela achar pertinente, e depois faremos o encerramento.
Bom, Sônia, a Néia não está conosco aqui no estúdio, ela está acompanhando pelo Facebook. Então, a única coisa que eu vou falar no lugar da Néia, depois você encerra, é que a Sueli Naline, ela deixou uma mensagem assim, ó, belíssimo trabalho, parabéns, Nadia. Aí ela faz uma pergunta. Nadia, em algum momento, quando você estava coletando as informações, você tinha aquela intuição de procurar determinada pessoa ou fonte? Você percebia assim? Então, gostaria que você respondesse essa pergunta, Ah, Nadia, por favor. tá. Sueli, Da muito Sueli obrigada. Olha, Naline. veja, nós tínhamos Pietro Baldi como livro de cabeceira, e a questão da intuição é uma questão muito forte, né? E depois a gente viu na academia o Bergson, Henry Bergson. Então, isso é canal a ser desenvolvido e a gente tem que seguir, sim. Às vezes dava certo, às vezes não dava, mas eu sigo. Quando vê aquela intuição assim, eu prefiro seguir. E na maioria das vezes tem dado certo, sim. Bom, Nadia, só para título de informação, tá? Está nos acompanhando o Jean Júlio, que é presidente da USE de Franca, o Jader dos Reis Sampaio está conosco, acompanhando a live. Ele, inclusive, ele fez uma menção aqui ao CCDPE, aí eu coloquei por Ó, escrito que a bom, obrigada. sigla, o significado. Ele agradeceu bastante, né? Ele também, durante a sua fala, ele deixou uma mensagem dizendo que o Jorge Luiz Borges ele escreveu contos com o tempo Tá, circular, né? ótimo. Deixou essa informação também. A Elete Ubiari falou que muito bom, né? E a Rutineia também, fazendo os agradecimentos aí Muito pelo obrigada. Facebook. Não, eu Você quero quer só falar mais alguma agradecer. coisinha, Agradecer Nadia? muito essa ajuda. Eu já vou dar uma olhada no Borges, sim, que coisa boa. Quem sabe sai um artigo em que eu ando tão preguiçosa, né, Adolfo? Quem sabe a gente junta essa turma que vai defender essa filosofia da história circular, e agora a gente pega o Borges, que já deu a dica. É assim que funciona, o pessoal da Liga, não é, Adolfo? Um dá uma dica para o outro, está pesquisando uma coisa, ó, dá uma olhada em fulano. Então é muito legal a gente Opa, participar da Liga de Pesquisadores. Obrigada, gente. Obrigada. ok. Sônia, Então, agora nós já estamos no final do nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer imensamente essa riquíssima contribuição da professora Nadia Luz, que veio nos mostrar como o espiritismo pode expressar na universidade de uma maneira séria, de uma maneira comprometida. E também, na fala da Nadia, fica muito claro como é que nós podemos trabalhar com coisas ricas que existem à nossa disposição do Centro Espírita, né, como um campo de pesquisa. Então, nos auxiliou muito, deu bastante diretrizes. Obrigado, Nadia. Obrigado aos meus companheiros Adolfo e Rutineia. Gostaria de agradecer imensamente a todos que participaram conosco nessa live aí no Facebook. Até a próxima live. Obrigada a todos.